E eu comecei a pensar também que se eu não me movimentasse, se eu não saísse da minha zona de conforto e encarar o mundo ali, diante do que estava sendo me apresentado, eu não ia dar conta. É o que a gente escuta nos consultórios. As pessoas muitas vezes não vêm buscar só a estética por algo que sempre tá bom, né? Às vezes é porque houve uma ruptura e ela tem que começar de alguma forma. E a estética ajuda isso, né? Você enfrenta um mundo melhor. Esse romper é romper pontos cruciais daquilo que não fazem mais bem para você, como mulher, como pessoa. Você rompe uma crença, você fica ali agora, eu tenho que mostrar quem eu sou, e depois você tem que agir. Eu sou a doutora Sulege Suzuki e esse é o Sulege Cast. Histórias que inspiram, transformam e conectam. E hoje a minha convidada é uma mulher que transformou dor em método, colapso em estratégia e caos em reconstrução. Uma profissional que se reinventou como mãe, advogada e empreendedora. E que hoje guia outras mulheres nesse mesmo caminho. Eu estou com a minha convidada, Gisele Nascimento, advogada previdenciária, especialista em direito civil, processo civil, consumidor, previdenciário e pós-graduando em Direito Digital e LGPD. Mãe de trigêmeos, empreendedora e uma mulher que enfrentou os desafios do divórcio e ao mesmo tempo em que segurava carreira, casa, maternidade e reconstrução emocional, nasceu o método REM, Ruptura, Essência e Movimento. Seja bem-vinda, doutora Gisele. Tudo a ver, que muitas mulheres vão se conectar com você hoje. Boa noite. Exatamente. Esse método REM, ele me movimentou em muitos momentos da minha vida. Como a doutora disse, eu tenho um currículo aí de muitas funções, multitarefa, e em muitos momentos da minha vida eu me deparei com colapsos mesmo, em que eu tive que parar, eu tive que me reinventar. E como eu tenho uma mente muito inquieta, muito agitada, e eu fico pensando que eu preciso de base para eu poder me sustentar, me veio a ideia do REM, né? E me fala uma coisa, quem é você por trás dos títulos, das especializações e do método REM? Me conta um pouquinho da sua história. Exato. Eis aí, nos definir é difícil, mas pensa numa pessoa curiosa. Pensa numa pessoa entusiasmada, pensa numa pessoa inquieta, pensa numa pessoa autocrítica. Isso me define. Mas o que mais me define é olhar a vida com entusiasmo e permitir viver esse entusiasmo dentro de todas as tarefas que eu desempenho. Então, o entusiasmo, ele me movimenta, e é o movimento do REM. Sim. Então, eu consigo fazer uma conexão dessa estrutura do REM dentro do contexto da minha vida e que mudou a minha vida em muitos sentidos. E espelha muitas mulheres, né? Hoje muitas mulheres são, praticamente acho que todas as mulheres são multitarefas, todas as mulheres têm uma bagagem enorme. Eu brinco e falo que todo mundo tem uma dor silenciosa e uma batalha diária, né? Sim. Mas eu acho que você trouxe alguma coisa para ajudar aí e me fala um pouquinho como que nasceu o método REM, né? O que exatamente rompeu em você para a reconstrução desse método? Sim, o que está por trás da construção do método REM, principalmente o divórcio. Porque eu me vi em meio a um divórcio em 2020, entre 2019 e 2020, em meio à pandemia, em que eu tive que enfrentar muitas situações das quais eu não estava preparada. E eu tive que enfrentar. E principalmente com o agravamento da pandemia, né? Então eu me vi ali em casa, frente ao divórcio, sem uma estrutura do o que eu iria fazer, como eu iria fazer, como agir, quem ser eu mesma diante daquela situação. E como eu disse, diante da minha inquietude, eu comecei a pensar que eu tinha que ter a coragem para romper.
eu comecei a pensar também que eu tinha que ter a coragem para eu me encarar os meus medos. E eu comecei a pensar também que se eu não me movimentasse, se eu não saísse da minha zona de conforto e encarar o mundo ali, diante do que estava sendo me apresentado, eu não ia dar conta. Então, foi muito firme para mim a necessidade da construção de uma base, de um pilar. E aí veio o método REM. Na verdade, o método REM, ele já estava mentalmente construído. Todavia, eu tive a coragem de colocá-lo no papel depois que eu escrevi o meu livro. Ótimo, porque o método REM, ele é ruptura, essência e movimento. Explica um pouquinho cada situação desse método. Exatamente. Eu vejo ele como composto por 3 palavras de muito impacto. 3 palavras que não são mágicas, que não veio de nenhuma teoria pronta, que não veio de nenhum livro de autoajuda, embora eu não tenha nada contra, né? Então, essa base, esse pilar composto por essas 3 palavras, eles chegaram para mim realmente da necessidade de recomeçar, né? E o que exatamente significa, né? O R é romper para ressurgir, o E é redescobrir-se sem máscaras, né? E o M é justamente movimentar, que nada mais é do que agir com intenção. E isso faz muito sentido, né, doutora Gisele? Porque quando a gente... isso eu falo muito nas consultas, e esse método me chamou a atenção porque é o que a gente escuta nos consultórios. As pessoas muitas vezes não vêm buscar só a estética por algo que sempre está bom, né? Às vezes é porque houve uma ruptura e ela tem que começar de alguma forma, e a estética ajuda isso, né? Você enfrenta um mundo melhor. E você conversa com mulheres. Me conta um pouquinho também como que a ruptura, como que o pilar ruptura você pode explicar para as mulheres conseguir se ressurgir novamente. Sim. Me explica. Primeira coisa, a ruptura é romper para ressurgir. Então, você tem que buscar dentro de você a coragem, mesmo que com medo, para você poder romper ciclos, comportamentos, relações, crenças limitantes, sair da sua zona de conforto. Porque não tem como nascer nada novo sem você romper com o velho. É igual um livro. Para você ir para a próxima página, você tem que virar a página. E dentro desse romper, eu vejo exatamente isso. Para que você possa dar vazão ao novo, você precisa romper aquilo que já não se sustenta mais. Sem você dúvida. precisa romper aquilo que já não tem mais, que não faz mais sentido. Então, quando eu digo romper, eu não digo assim, você tem que parar com toda a sua vida, você tem que mudar toda a sua vida. Você tem que virar sua cabeça para baixo e vamos fazer aí uma renovação total. Não. Esse romper é romper pontos cruciais daquilo que não fazem mais bem para você, como mulher, como pessoa. E aí, não é necessariamente só para a mulher, é para qualquer pessoa, claro, mesmo, que precisa recomeçar, ressurgir, ter a coragem de encerrar aquele ciclo, justamente para que o cosmo, o universo possa agir e vibrar coisas novas, né? E a essência? A essência, essa é a parte mais fantástica do método. Por quê? É o redescobrir-se sem máscaras. Então, aqui não tem romance, não tem nenhum tipo de romance, porque é a autenticidade, né? Então, você só vai buscar a sua essência quando você retira a sua máscara, quando você retira o seu medo, quando você encara de frente aquilo que não faz mais bem para você, que é justamente o romper. Quando você teve a coragem para você romper, você entrou na ruptura. Você rompeu, aí você falou, pronto, agora não tem mais jeito. Aí você entra na essência. E quem que é essa essência? Essa essência é você.
É você olhar para você mesma diante do espelho e falar, pronto, agora eu estou aqui. Agora eu não tenho mais desculpa. Agora eu vou ter que encarar o negócio de frente. Então, é exatamente você ali não ter mais saída, digamos assim, dentro da escolha que você fez do romper para você seguir em frente com o seu movimento, Sim. que é você com a sua essência, né? Sem máscara. Ali é você consigo mesmo, pronto. É um encontro crucial, né? É algo que em todos os âmbitos eu acho que faz sentido isso. E o movimento? E o movimento é uma parte que também eu comecei a perceber que se eu não me movimentasse, se eu não fizesse, ninguém iria fazer. Eu notei também que se eu não colocasse a minha cara a tapa, que se eu não me expusesse, que se eu não tentasse todos os dias fazer um ponto diferente, uma prática diferente, na minha vida, dentro do âmbito das escolhas que eu fiz para mim, rompendo, tirando as minhas máscaras, não daria certo. Sim, e o Sulege Cash, ele vem reconstruindo, né, também, trazendo essa conexão com médicos, e a gente tem muito hoje dificuldade dos médicos se encararem como empreendedores ou de ver os seus negócios um pouco diferente, e eu acho que o método REM é para tudo, veio casar com o Sulege Cash nesse sentido nós temos estudantes de medicina, nós temos médicos, nós temos pacientes assistindo. Então, vem casar com todos os âmbitos profissionais também, né? Para você romper uma crença, quer dizer, você rompe uma crença, você fica ali agora, eu tenho que mostrar que eu sou, e depois você tem que agir. Perfeito. Você tem que fazer algo. Exatamente. E nesse ponto, é tão verdade o que a doutora falou, que eu digo que o método, ele é recorrente. Sim. Porque a vida não é pronta. Sim, exatamente. A vida não tem fórmula, a vida é dinâmica, a vida acontece todos os dias, todos os momentos, diante das nossas escolhas. E aí, falando exclusivamente para nós mulheres, dentro do quê? Dentro do nosso casamento, dentro da nossa espiritualidade, dentro da nossa profissão, dentro do nosso empreender, tudo da nossa relação maternal com os nossos filhos. Então, todos os dias, o método REM, ele é recorrente. E aí eu posso dizer, assim, e eu digo isso para você de forma muito segura, de forma muito precisa, que o método REM, se ele for aplicado com constância e intencionalidade, eu posso afirmar, porque mudou a minha vida. Ele pode mudar a vida de pessoas. Porque se você aplica, é porque você acredita em você. A partir do momento em que você acredita em você, pronto. Quando eu assisti a sua palestra, Gisele, eu achei realmente que foi uma das fórmulas mais simples de você resumir tantos coaches, professores educacionais, palestras educacionais que ensinam a gente a enfrentar a vida, enfrentar os negócios, e você resumiu de uma forma tão brilhante, entendeu? Rompe com o que tá velho, acha a sua essência e haja. Olha que fantástico. Então eu falei, não, eu tenho que levar isso lá pro podcast, eu tenho que mostrar isso para as pessoas que assistem, porque Sim. É mais simples do que a gente pensa. Mas é algo que você explicando se torna muito mais aceitável. Poxa, realmente faz sentido. É simples, mas não é fácil de colocar em prática. É simples, mas não é fácil. Principalmente a essência. Porque quando você retira a sua máscara, vai ter muito sofrimento. Exato. Por que vai ter sofrimento? Porque você vai enfrentar medos, traumas e a própria falta da coragem. Só que aí você se descobriu e aí você não tem mais escolha. Ou você vai para o movimento, o fazer, ou você continua ali, só que aí você está ciente de que você não está fazendo aquilo que você deveria fazer, porque você já se autodescobriu no sentido de, pronto, retirei a minha máscara. Agora eu sei, mas só que eu tô com medo. Então, até o que eu falei na minha palestra, coragem não é ausência de medo.
É você olhar o medo nos olhos e ir com medo mesmo. E fazer. E ir fazendo, e fazendo. Porque quando mais a gente vai fazendo, a gente se colocou em movimento. E aí a gente entra no M do rei. Colocou em movimento, naturalmente as coisas vão acontecendo. É fato, porque aconteceu comigo. Ó, eu vou falar um negócio assim. Eu vou falar 3 coisas. Que eu tava vindo pra cá e eu pensei, se eu me lembrar, eu vou falar disso. Em 2018, quando eu comecei a advogar, eu não estou mentindo, né? Eu já estava ali capengando no casamento, eu já estava numa fase ruim do casamento, e o meu ex-marido, na época, ele já não estava mais, digamos, solícito no sentido de me ajudar, porque eu vim de uma fase de estudo para concurso da magistratura de 4 anos. Então, quando eu estava começando a passar, as minhas crianças foram para a escola, eu sou mãe de trigêmeos, né? Eles foram para a escola, e as nossas despesas muito altas. E eu falei, pronto, eu não tenho escolha, eu vou ter que parar realmente de estudar, embora eu esteja começando a ir bem nas primeiras fases, e eu vou ter que ir para a advocacia. E eu fui para a advocacia. Eu comecei do zero, eu não tinha um único cliente. Só que eu tinha na minha mente muito claro, eu tenho que fazer diferente. Eu não tenho tempo, porque eu tenho 3 filhos em casa me esperando para eu poder ajudar a sustentar. Então, eu tenho que fazer diferente. O que eu vou fazer para que eu possa, de uma forma mais rápida, mais célere, e me encontrar na advocacia e buscar minha autonomia financeira? Eu comecei a escrever artigos, eu comecei a publicar artigos em tudo quanto foi meios de comunicação aqui em Mato Grosso, Mídia News, Olhar Direto, Folha Maxi, comecei a publicar em canais virtuais nacional, fui referência, fui citada em alguns, fui convidada para escrever para alguns, e mais, eu comecei a atender uma comunidade rural, atender trabalhadores rurais, e eu comecei o movimento, eu já colocava em prática o meu movimento, eu saía do meu escritório e eu atendia comunidades, um exemplo, eu atendo várias comunidades hoje, decorrente de 2018, Poconé, Barão, Santo Antônio, eu atendo hoje mais de 30 municípios no M do meu movimento, porque eu me coloquei em movimento. Exato. E eu não tinha, eu comecei do zero, hoje eu já atendi mais de 10 mil clientes no meu escritório. Então, mas fez algo, saiu eu acho, da reclamação, né? Do vitimismo. E agiu. E você tem uma consistência para falar isso, doutora Gisele, porque você acompanha muitas mulheres em processo de divórcio, processo de recomeço, né? Como que você consegue ou coloca isso para os seus clientes, para as suas clientes? Sim, eu atendo no meu escritório. Na verdade, a minha especialidade é o direito previdenciário. Eu lido com pessoas. O tempo inteiro eu lido com pessoas, né? E eu já atendi, sim, alguns divórcios. É uma área muito delicada, né? Porque você lida com sentimentos, você lida com rompimentos, você lida com rupturas, você lida com a essência de cada pessoa, porque as mulheres muitas das vezes estão saindo ali das relações, estão naquele sofrimento que é normal de uma relação. E eu faço também, nas minhas redes sociais, eu faço muita publicação de conteúdos, né? E muitas mulheres me comunicam, entram em contato comigo pelo direct perguntando exatamente essas coisas para mim. Como que eu consigo? Como que eu consigo administrar minha vida no sentido de ser mãe de trigêmeos, acompanhar, de produzir, de estar no digital, de estar escrevendo, de estar participando de Bienal, como o meu livro participou da Bienal, e de estar fazendo tantos movimentos, tantas mudanças em busca de tantos acontecimentos na vida. Então, como que eu consigo, né? Então, muitas mulheres me abordam no sentido de como eu faço para eu conseguir cumprir uma rotina que não aparentemente, mas na prática realmente é muito exaustiva, né? Então, e aí eu venho falando assim, método REM. Sem dúvida, é muito resumido, é maravilhoso. E deve ter ajudado e vai ajudar muita gente pela simplicidade do conteúdo tão delicado, mas você coloca de uma forma muito simples uma ação muito difícil, que é realmente quebrar algo e tomar uma atitude na vida, né? E me fala um pouquinho dessa maternidade de trigêmeos. Te ensinou sobre força, sobre limites, sobre resignação. Conta um pouquinho como a maternidade também te ajudou.
Porque eu tenho certeza que ela te ajudou a montar esse método. Me ajudou muito, muito. Inclusive, nós só estamos preparados para pular de fases, digamos, dentro do método, sair da ruptura e ir para a essência, exatamente quando nós superamos os nossos medos, né, e temos a coragem para encarar ele de frente. E a maternidade, para mim, foi muito, muito, muito ter essa coragem para encarar de frente. O dia em que eu recebi a comunicação do meu médico, né, e a afirmação de que eu estava grávida de trigêmeos, eu tive muito medo. Eu tive muito medo, muito mesmo. Porque seria a primeira vez que eu seria mãe, né? Então, Deus me abençoou, né, já com 3. Mas, sem dúvida que isso me gerou um impacto emocional muito forte, muito forte. E eu tive muito medo. Mas eu também tinha dentro do meu coração a tranquilidade. Porque eu pensei o seguinte: se Deus me permitiu gestar 3, muito provavelmente no meu planejamento espiritual e no planejamento de Deus, com base na minha evolução moral, eu darei conta, porque senão ele não teria permitido que eu... Então as pessoas perguntavam: mas gente, você é tão pequena, tão magrinha, né? E eu pensava, se Deus me deu mesmo assim a possibilidade de uma gestação trigemelar, é porque eu preencho os requisitos. E a partir dali, eu criei, assim, aquela força interna. Não tenho dúvida. E o que eu digo hoje, sabe? A maternidade, principalmente trigemelar, ela me transformou muito como pessoa. Hoje, eu sempre tive dentro de mim um lado muito afetivo, de poder contribuir com pessoas, né? E depois da maternidade, como nós queremos filhos bons para esse mundo, a gente tira um pouco, pelo menos aconteceu isso comigo, eu tirei um pouco o centro de mim mesma e depositei no mundo, no sentido de eu querer um mundo melhor. E já que eu faço parte e eu quero um mundo melhor para os meus filhos, eu falei, eu tenho que fazer a minha parte. Então, é sobre isso. Sem dúvida, é espetacular, porque eu tenho certeza, recebo mulheres assim, destruídas, né? A medicina e a dermatologia realmente reconstrói. Eu não vejo isso só como estética ou picada de agulha, eu vejo isso como reconstrução da sua imagem para você enfrentar um mundo melhor. Quando você tem uma autoestima, você está mais forte também, eu acho que para encontrar sua essência, para fazer esse movimento. E a maternidade, eu não tenho dúvida que é a maior encorajadora das mulheres no sentido de tomar alguma atitude. E é uma delícia falar com você sobre essa clareza que você nos traz. E eu quero que você fale do seu livro, eu quero que você nos fale como que as pessoas te encontram, eu quero que nos fale dessa facilidade aí de te ouvir, porque é muito gostoso ouvir você falar sobre decisões. Tá. Sobre o meu livro, eu fui questionada, fui criticada em alguns momentos, no sentido assim, mas você está expondo a sua vida, né? Você está falando da sua vida. E eu resolvi escrever esse livro em uma das madrugadas de 2022 para 2023. Eu fiz os primeiros rascunhos. Porque, como a gente estava vindo da finalização da pandemia, e eu estava enfrentando o divórcio muito cara a cara, e com todas as suas nuances e com todas as suas dificuldades, eu tinha muita dor. Eu tinha muito sofrimento interno, eu tinha muita angústia, eu tinha muito medo, eu tinha muita insegurança. Em muitos momentos eu tive muita insegurança, né? Com coisas simples mesmo, no sentido de, assim, será que eu vou conseguir sustentar meus filhos? Né? Será que eu vou conseguir pagar um aluguel? Claro. Será que eu vou conseguir colocar alimento em casa? Né? Então eu tinha inseguranças, sabe? E eu comecei a pensar que se eu estava passando por aquele processo, muitas mulheres estariam passando por aquele processo. Sim. E isso ressurgia, assim, surgia, na verdade, dentro de mim, muita vontade de colocar, de externalizar o que eu sentia. No sentido de,
contribua com outras mulheres, conte para outras mulheres que é possível, mostre para outras mulheres que é possível se reinventar em meio ao caos, porque o caos, ele não veio para te destruir. O caos aqui, vamos pegar um divórcio, por exemplo, né? O caos, em forma de divórcio, ele não veio para te destruir, ele veio para te reconstruir. Ele está dando a você a oportunidade do recomeçar. E ficou cada vez mais claro dentro da minha cabeça, assim, se você puder contribuir com uma única mulher que pegar este livro seu e ler e se sentir encorajada a movimentar, a romper, a retirar as suas máscaras, retirar o seu medo, sair do proforma e ir para o agir, eu, Gisele, estarei muito satisfeita. Então, eu não vejo problema em eu fazer uma autorrevelação de boa parte da minha história, colocar neste livro, se for para eu poder contribuir com outras mulheres. Se uma mulher que tiver a oportunidade de ler o meu livro, ler e me der um feedback no sentido de o seu livro foi muito importante, inclusive isso já aconteceu, né? Porque teve o lançamento do livro no começo deste ano e muitas pessoas compraram. E eu recebi feedbacks impactantes. Não tenho dúvida. Então, me deu assim uma sensação de alívio, uma sensação não de dever cumprido, porque eu tenho muitos pensamentos ainda com o livro, né? Mas me deu muito alívio, porque quando a gente está em frente a esses caos, a gente tem medo demais. E eu digo, inclusive, e aqui eu até falando assim diretamente para as mulheres, em meio ao caos, escrever é uma das formas mais extravasadoras que tem e também mais aliviantes que tem. Por quê? Às vezes a gente não tem com quem conversar, a gente não consegue colocar para fora. Você pega uma caneta, você pega um papel e você começa a colocar ali, é como se você tivesse ressurgido. Sem dúvida, sem dúvida. A psiquiatria já mostra isso, né? Fazer diário, fazer anotações, ela alivia mesmo a alma, ela... É como se você estivesse compartilhando com um amigo oculto. No seu caso, esse amigo oculto virou um livro para que todos entendessem o que você estava passando. E é extraordinário essa coragem, não tenha dúvida. Eu quero que você fale onde te encontrar, Gisele. Pronto. Nas redes sociais. Sim, onde me encontrar? Falando do livro, né, ainda, porque eu vi que acabei que eu não respondi. O livro, ele é vendido na Livraria Janina, certo, aqui em Cuiabá, da Getúlio Vargas. A forma física. Ele é vendido também pela Amazon, que ele foi lançado, na verdade, pela Amazon, né? Inclusive, ele é best-seller pela Amazon. Olha, de forma digital. E o título é esse, né? O título é Advogada, Divorciada e Mãe de Trigêmeos. E agora, dicas sem juridiquês para se reinventar em tempos difíceis. E esses juridiquês, eu vou até fazer um paralelo, porque eu acabei que eu não falei anteriormente, eu faço compilados de forma muito clara, de forma muito leve, acerca de direitos das mulheres. Porque, falando do divórcio especificamente, quando ocorre o divórcio, dentro do sistema civil, existem muitos efeitos jurídicos. Dentre eles, a própria separação, como, por exemplo, às vezes, muitas mulheres não são casadas formalmente e elas precisam primeiro provar a união estável para depois vir com todo o processo. Então, de uma forma muito leve, de uma forma muito didática, eu falo sobre a questão de comprovação de união estável, de regulamentação de guarda, de pensão alimentícia, de partilha de bens. Eu vou compilando de uma forma assim, que qualquer pessoa leiga, qualquer mulher que pegar aquele livro e ela ler naquela parte ali, ela vai entender a estrutura documental do que ela precisa, por exemplo, para que ela possa ter ali um mínimo de direcionamento, né? Porque isso que você falou é muito importante. Quando a pessoa está no caos, ela esquece que o caos pode piorar se ela não se organizar, né? Sim. E ter um livro com toda essa dimensão é fantástico. Realmente, eu acho que eu até já vou comprar o meu para dar uma lida. Não que eu vou me separar, mas eu acho que essa forma com que
Eu adoro atitude, eu adoro movimento, eu faço isso o tempo todo. Mas eu acho que a explicação que você dá é uma forma com que as mulheres, ou qualquer um que esteja realmente numa situação difícil de ação, consiga encontrar nas linhas alguma coisa para esse movimento acontecer. Consegue sim, sem dúvida que consegue. Ele é cheio de convites à ação. Sabe por que ele é cheio de convites à ação? Porque o livro, todas as páginas do livro e todas as palavras dentro do livro, todas elas foram compostas por uma pessoa atrás, em movimento, em ação. Então, o livro só saiu porque eu tive ação. Porque eu tive movimento. Então, eu posso falar com propriedade, de fato, tudo o que consta no livro, ele foi muito real, muito autêntico. Quem ler aquele livro não vai encontrar nenhuma fantasia. Nenhuma. Não adianta querer ler o livro assim, imaginando uma fantasia. Não tem nada de fantasia. Tem realidade. Realidade Sim. mesma, vivida todos os dias, né? E aí, onde as pessoas me encontram, então? Encontram livros, já falei, né? Na Livraria Janina, pela Amazon, pelo Kindle também. Inclusive, eu participei com esse livro da Bienal, né? Foi muito interessante, uma experiência muito única. E tudo isso só é permitido se você estiver em movimento. Esse livro também participou da Feira de Lisboa, em Portugal, esse ano. Tudo isso porque a pessoa precisa estar em movimento. Eu não estive em Lisboa participando da Feira do Livro, mas o meu livro esteve lá. Por quê? Porque eu aplico todos os dias, de forma muito recorrente na minha vida, o método REM, o M do método REM, que é movimentar-se, que é fazer. Fantástico. Que é praticar todos os dias, você praticar Fantástico. um pouquinho. Fantástico. Eu acho que inconsciente, né, ou sem colocar todos esses adjetivos, é realmente o que me fez empatizar com a sua teoria, com você, com a sua ação, porque nós estamos o tempo inteiro fazendo isso, né? O colega médico, o estudante médico, quem está vendo, a gente precisa de ação e movimento o tempo inteiro. E às vezes a gente para pensar, será que esse meu movimento está fazendo sentido, não é? Será que eu estou fazendo sentido fazendo isso? E olha só o seu depoimento, quer dizer, você movimentou aqui para colher depois. Olha o que você está colhendo hoje com seus movimentos, né? Exatamente. E quanto mais a gente movimenta, mais a gente tem possibilidade de gerar ambiente. Eu até falei isso na minha palestra. Movimento gera ambiência, ambiência gera movimento. Quanto mais você se movimenta, quanto mais você muda a sua energia, a sua vibração, mais coisas boas acontecem. E mais, eu costumo dizer também, isso inclusive está no meu livro, que a nossa vida, ela não se encaixa quando está tudo perfeito. Tá tudo perfeito, então pronto. A minha vida está muito boa. Seria ótimo. Seria boa, né? Na verdade, ela tem essa movimentação quando a gente tem a coragem de colocar ela em recomeço, encerrando aquilo que não está dando certo. Sem dúvida. E para isso requer, de fato, coragem. Sem dúvida. Requer, porque se não tiver... Porque não basta a gente ter vontade. Vontade a gente tem o tempo todo. O tempo todo nós temos vontade de muitas Sim. coisas nas nossas vidas. Só que a vontade, sem a ação, sem o movimento... não adianta. Não adianta. E quem quiser te ouvir mais, Gisele, onde que te encontra aí nas redes sociais? Nas redes sociais. Eu tenho meu Instagram, né, que é @Gisele Nascimento. E tenho também o meu canal, tenho sites, né? Tudo com Gisele Nascimento. Tudo, Facebook. Mas o que mais eu movimento hoje? A vitrine que o maior movimento é o Instagram. Gisele Nascimento. Gisele Nascimento. Bom, agora vem um pedacinho do podcast que eu adoro, que é assim, tipo estilo Marília Gabriela, tá? Eu adoro isso. Que legal, eu gosto também. Então eu vou fazer uma perguntinha rápida e você vai definir isso rapidamente. Ok. Uma palavra que define sua ruptura. Coragem. Uma mulher que te inspira. Uma mulher que me inspira. Fátima Bernardes. Olha, um livro ou frase que te guia hoje? Todos os livros da Brené Brown.
A coragem de ser imperfeita, principalmente esse livro. Esse livro é fantástico. O que não pode faltar na sua rotina de autocuidado? Atividade física, academia, musculação, correr no parque. Atividade. Movimento, gente. O que é movimento para você? Estar em ação, estar antenada, estar dando asa à sua curiosidade, à sua imaginação, estar buscando, estar em movimento, estar buscando aprender todos os dias. Fantástico. Se pudesse resumir o REM em uma frase, qual seria? Faça. Fantástico, gente, fantástico, adorei, empolgante, encorajador, é isso que o podcast, realmente o SulegeCast quer trazer para você, coragem, atitude, saia da sua mesmice, saia da sua caixinha, e eu tinha que te trazer para contar um pouquinho para todo mundo sobre as suas atitudes. Parabéns, viu? Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade, foi uma conversa muito suave. Muito agradável falar com você, Gisele. Eu poderia fazer mais uma observação? Lógico! Ainda podcast é para você, Pronto. É seu. E ainda dentro do método REM, eu convido, né, as mulheres à prática de 3 exercícios. Voltado para o romper. Faça um exercício do rompimento. Rompa, vire a página daquilo que não te faz mais bem. Faça isso hoje, ou amanhã, ou no máximo em 72 horas. Faça um exercício também acerca da essência. Olhe para você mesma. Tire sua máscara e pratique, mas faça de verdade. E o outro exercício é exatamente sobre o movimento. Pratique um exercício de movimento, mesmo que seja pequeno, mas faça. E depois você me conte se surtiu algum efeito. Fantástico, conta para mim também, porque eu vou fazer. E eu agradeço a coragem, agradeço realmente a leveza com que você aborda assuntos tão sérios. Obrigada por estar aqui mesmo. E você que está nos ouvindo, esse foi o podcast, se quiser nos acompanhar. Nós estamos no SulegeCast, no YouTube, Sulege Suzuki, e no Instagram, Sulege Suzuki Oficial. Obrigada e até a próxima.